dar início a mais um vídeo de aula de história. Hoje a gente vai ver sobre os europeus, né? A gente já viu o conteúdo anterior sobre a formação do povo brasileiro, né? Como se formou, quem foram os descendentes que chegaram aqui, né? A gente viu que já existiam aqui quem? Os indígenas, né? Já eram donos das terras brasileiras, né? Depois chegaram quem? Os europeus, que é quem vai falar sobre eles hoje. Principalmente os portugueses, né? Foram os primeiros europeus a pisarem em terras brasileiras. Os europeus chegaram às terras brasileiras à procura de riquezas. Eles já vinham explorando outros lugares, né? E encontraram, né, o nosso ilustríssimo país, o Brasil, que de início não tinha o nome de Brasil, né? Até porque eles não conheciam, eram terras desconhecidas. Vieram em caravelas e construíram várias coisas, fortalezas, né? Esses fortes que existem em algumas praias do Nordeste, em praias em outros litorais do Brasil, né? Foram construídos por eles. Por que eles construíram essas fortalezas? Para, né, uma possível guerra, disputa de terra com outros países, eles tinham que estar preparados, né? Então, ali o mar era onde as pessoas chegavam. Eles chegavam pelo mar, não existia avião nessa época, só os navios. Então, ali eles tinham controle de quem entrava, quem saía, o que entrava no país, o que saía, né? Eles construíram engenhos, vilas, né? Muitas cidades surgiram a partir das vilas, né? Que a gente já viu sobre as cidades. Então essas vilas, né, foram crescendo e aí se tornando grandes cidades que a gente tem hoje, né, pelo nosso país. Quando chegaram aqui, os europeus encontraram quem? Os indígenas, que já habitavam em nossas terras, né? Então os primeiros habitantes do nosso país foram os indígenas. E hoje a gente vê aí uma população indígena bem menor do que existia, né, antigamente. Expulsaram os indígenas das terras e exploraram as riquezas que aqui existiam, levando para a Europa. Uma das principais riquezas que eles exploraram, né, além do trabalho escravo dos indígenas, foi o pau-brasil, né, que de início foi um dos primeiros nomes que surgiram no nosso país, pau-brasil. Era árvore, é árvore, né, chamada pau-brasil, que deles extraíam, além da madeira, eles extraíam tinta também, é um produto para fazer tinta. Então eles levavam a madeira do pau-brasil e exportavam, né, para os países, principalmente para a Europa. O pau-brasil foi uma árvore, uma riqueza muito grande do nosso Brasil, que foi explorada bastante, com auxílio, né, da mão de obra escrava dos indígenas, que eram as primeiras pessoas que habitavam aqui. Então o que eles faziam? Os índios, eles não tinham conhecimento sobre muitas riquezas, né? Eles estavam acostumados a viver aqui, plantar, colher as coisas que eles plantavam, né? Viver em comunidade, não especificamente em união, porque a gente sabe que sempre teve atrito. Mas os portugueses, por ser assim, de um continente mais avançado, né? Eles exploravam eles. O que eles faziam? Eles ofereciam objetos a eles, roupas, espelhos, joias. E aí, né, eles trabalhavam em troca desses objetos. Só que aí, com o passar do tempo, não era mais novidade. Com o passar do tempo, não, de anos, né? Eles passaram bastante anos. Não era mais novidade, então os índios começaram a rejeitar essa situação que eles viviam, né? Os europeus, principalmente os portugueses, contribuíram bastante para a formação do povo brasileiro. São heranças dele. A língua portuguesa, né, o português que a gente fala hoje em dia, né, é herança dos portugueses. Nós falamos bem semelhante a eles, mas com algumas coisas diferentes. A nossa primeira língua falada aqui era o Tupi-Guarani, que era a língua indígena. E aí, com a chegada dos portugueses, também eles trouxeram a língua portuguesa, que faz parte, né, do nosso cotidiano hoje em dia. Eles também trouxeram várias comidas, né, principalmente os doces, né, são heranças dos portugueses, dos europeus em geral. Festividades como Carnaval, São João, Natal, são festividades que eram comemoradas na Europa, né, e pelos portugueses. Então eles trouxeram com eles e aí passaram. E aí se misturou a cultura indígena com a cultura portuguesa, dos europeus em geral. Mas são festividades que foram trazidas por eles. A religião católica, né? Os indígenas, eles cultuam, né, a religião de acordo com a cultura dele. Mas os portugueses, quando chegaram, trouxeram a religião católica, né, para fazer com que os indígenas se adaptassem à cultura deles, sendo que eles já tinham a deles, né? Então eles forçaram eles a situações, né, a viver a religião católica do jeito deles, que eles trouxeram de lá, com os costumes deles. As diversas músicas, especialmente aquelas com instrumento de corda, foram também os portugueses que trouxeram. Danças e além de muitos materiais da literatura, até porque os indígenas eles não sabiam fazer leitura, né,
como a gente faz hoje em dia. Então foram os portugueses também que ensinaram os padres que vinham com eles, né, na colonização, no período de colonização, alfabetizaram, começaram a alfabetizar os indígenas e assim transmitindo, né, a cultura dele, assim, a religião, a língua, os hábitos, os costumes que eles tinham. E aí misturou. Os portugueses chegaram aqui em 1500, comandado por Pedro Álvares Cabral, né? A descoberta do Brasil, que é comemorada no dia 22 de abril, né? É comemorada a descoberta do Brasil. Curiosidades. Para os portugueses conseguirem o pau-brasil quando chegaram às terras brasileiras, eles trocavam com os indígenas roupas, espelhos e outras bugigangas, como a tia falou, né? Eles faziam essa troca. Trocavam o trabalho dele, a mão de obra deles, dos indígenas, por bugigangas, que era como eles chamavam, né? Joias, espelho. O índio nunca tinha se deparado com espelho. Eles viam a imagem deles, né, no reflexo da água. E aí eles começaram a achar interessante aquelas coisas que não faziam parte, né, das coisas que eles tinham. Tá certo? Então, muitas das heranças que a gente tem hoje no nosso país, né, é vinda dos europeus, principalmente dos portugueses, tá certo? Vejam só. Vamos começar a realizar a nossa atividade hoje na página 57. Ó, ligue e complete a imagem, depois você vai pintar. Você vai descobrir a imagem de um barco que fazia parte das caravelas, né, portuguesas que chegaram aqui no nosso país. Então você vai só ilustrar, pintar, aliás. Agora, pinte uma letra sim e outra não. Você tem aí uma tabelinha, né, um retângulo com letras. Então você vai pintar uma sim, outra não. E depois que você vai pintar, você vai descobrir o nome da embarcação, né, em que os europeus vieram para o Brasil e escreva abaixo. A tia acabou de dizer, né, em que eles chegaram, mas você vai descobrir, pintar e escrever ela aí abaixo. 2. Observe a imagem abaixo e que representa um dos momentos da chegada dos europeus às terras brasileiras e converse com sua turma sobre o que é possível perceber. Vejam só, a gente tem aí a imagem, né, dos portugueses, europeus chegando nas caravelas, né? E aí os índios se depararam com a situação. Quem são essas pessoas, né, diferente deles? Os indígenas não tinham hábito de usar roupas como a gente usa hoje em dia, né? Os portugueses de roupa, gola, tudo, chapéu, umas pessoas estranhas, com a cor da pele diferente, né? Porque os portugueses são brancos. Então eles ficaram aqui um pé atrás, né, sobre a situação. Então a gente vai escrever aí abaixo sobre o que é possível, o que vocês perceberam aí, observando essa imagem. Vocês percebem aí uma forma de quê? De retração, de insegurança? Será que eles estavam seguros com essas pessoas? Eles acharam o quê? Que eram pessoas que queriam tomar a terra deles. Então você vai escrever aqui o que você conseguiu perceber sobre essa foto, né? A chegada dos portugueses e os índios, como é que eles reagiram sobre isso. Tá certo? Na página 58, número 3, escreva como os indígenas vivem atualmente. Ilustre sua resposta. Como é que vocês acham que os indígenas vivem atualmente? Será que eles vivem como a comunidade geral, se adaptaram aos novos costumes? Será que eles permanecem com os costumes dele, cultura, né? Então você vai escrever aí como é que vocês acham que eles vivem hoje em dia e ilustrar a sua resposta, tá? 4. Responda as perguntas abaixo. Você tem da letra A até a letra D. Quem os europeus encontraram quando chegaram no Brasil? Quem foi que eles encontraram aqui? Que já viviam aqui, né? B. Se os indígenas já habitavam as terras, deveriam ser expulsos pelos portugueses? Sim ou não? Justifique a sua resposta. C. Você acha que a expulsão dos indígenas foi pacata ou houve lutas? E por quê? Né? Porque quando os indígenas começaram a perceber que eles estavam sendo explorados, né, como a tia já falou, eles começaram a não aceitar aquela situação. Então começou um conflito. E aí? Você acha que houve luta ou não? E por quê? Letra D. Como você acha que os indígenas passaram a se sentir depois que eles começaram a perceber, né? Estavam trabalhando demais, né? Estavam recebendo pouco pelo que eles trabalhavam. Como é que vocês acham que eles passaram a se sentir? Conclua a atividade do livro didático e aí você vai responder a página 159 do livro de reforço, né? Marque um X nas alternativas corretas. Você tem aí na letra A. Os europeus chegaram às terras brasileiras à procura de quê? De índios ou de riquezas? Será que eles já sabiam que existiam os indígenas aqui? Letras B. Os europeus vieram de caravelas ou de cavalos? Letra C. Quando chegaram aqui, os europeus encontraram os africanos ou os indígenas?
D. Chegando aqui, os europeus construíram fortalezas, engenhos e vilas ou edifícios, viadutos e pontes? Número 2. Ordene as sílabas e descubra o que os portugueses trocavam com os índios para conseguir o pau-brasil, né? O que eles trocavam com eles? A gente viu aqui, ó, nessa sequência, eles chegaram, descobriram as riquezas, né? E exploraram quem? Os indígenas, né? E aí, você vai descobrir quais eram as coisas que eles trocavam. Você vai descobrir aí, desembaralhando as sílabas, tá? Número 3. Pinte o espaço que responde à pergunta abaixo. Qual a riqueza das terras brasileiras que os europeus tanto queriam? Era o café, o pau-brasil, o algodão ou o cacau? 4. Complete o texto com as palavras do quadro. Você tem aí festividades, católica, Pedro Álvares Cabral, português, povo e várias comidas. E aí você vai completar esse texto aí com essas palavras, né? Os europeus, principalmente quem contribuíram para a formação do brasileiro. São heranças dele a língua portuguesa, né? Aí tem aí principalmente doces, como o carnaval, São João e Natal. A religião, qual era a religião que eles trouxeram? Diversas músicas, danças, além de muitos materiais de literatura. Os portugueses chegaram aqui em 1500, comandado por quem? Complete aí esse texto. Número 5, para a gente concluir a atividade de hoje. Como você acha que os indígenas viviam antes dos portugueses chegarem aqui no Brasil? Como será que eles viviam? Colhe uma figura relacionada ou faça um desenho bem bonito, tá certo? E aí, vocês vão concluir a atividade de hoje. E a tia tem um lembrete para fazer a vocês. Ó, dia 19, né, de novembro, hoje, né, é o Dia Nacional da nossa bandeira, né? A gente já viu na história que existem os símbolos nacionais, né? E a bandeira, assim como o hino, o selo, né, nacional, ela é o símbolo nacional do nosso país, né? A bandeira do Brasil. Bonita, né, nossa bandeira. Vocês já aprenderam o hino também na escola, né? Ou já ouviram em algum lugar na televisão, né? Então, assim como o hino, tem o Dia da Bandeira, dia 19 de novembro. E aí, como foi que surgiu esse Dia da Bandeira? Surgiu há 131 anos atrás, no Dia da República, dia 15, no domingo passado. Foi o dia 15 de novembro, né? Foi o Dia Nacional da República. Porém, foi esquecido pelo fato que a gente estava vivendo um momento de eleições, então esse feriado nacional foi um pouco esquecido pelos brasileiros, né? Mas o Dia da República se comemora, né? O dia em que o Brasil passou a ser governado por republicanos, né? Começou a ter presidentes. Antes disso existia, né, o império aqui no nosso país, era governado por reis, rainhas, príncipes e princesas regentes. Então, nesse dia, né, 15 de novembro, que foi declarada a República Brasileira, também, né, foi criado o Dia Nacional da Bandeira. São dias próximos, né? Dia 19 e dia 15. Então, hoje é Dia Nacional da nossa bandeira. Que já comentou com vocês o significado, né, das nossas cores. Vamos relembrar aí, né? O verde representa o quê? Representa as matas, as florestas do nosso país, né, que é tão rico. A floresta amazônica é uma das maiores do mundo. Então, representa as nossas matas, que foi bastante explorada, né, pelos europeus. E ainda continua sendo, né? O amarelo representa a riqueza, as riquezas que existiam no nosso país e que ainda existe, mas não tanto quanto antes, né, naquela época. Que é o quê? O ouro, o nosso minério, tudo isso faz parte das nossas riquezas. Então, é representado na cor amarela. O azul, né, representa o nosso céu, os nossos rios. O azul, a nossa bandeira, né, principalmente os rios. O Brasil ele é muito rico, né, hidrograficamente com águas, né, doces. E a nossa estrela, né, representada aqui, o branco representa a paz, né, e as estrelas representam os nossos estados, tá? Então aí a gente vê a quantidade de estrelas representa cada um estado. Nosso estado de Pernambuco está perdido aqui em alguma estrela dessas aqui, tá certo? Então hoje, 19 de novembro, é dia da bandeira, um símbolo nacional. E aí o que é que vocês vão fazer? Tá? Vão fazer uma atividade no caderno de vocês. Vão produzir, né, um texto pequenininho, mas tentar produzir, né, colocar aí seu nome da escola, a data de hoje, né, dia 19 de novembro, Dia Nacional da Bandeira. E vai produzir um texto aí sobre esse dia. Por que você acha que é importante o Dia da Bandeira? Tá? Vai produzir alguma coisa e vai ilustrar a bandeira abaixo, tá certo? Por que você acha que é importante, né, comemorar essas datas no nosso país, principalmente o dia de hoje, o Dia da Bandeira, tá certo? Produzam aí, respondam a atividade no livro e manda pra tia Fernanda, tá certo? E aí nós nos encontraremos no próximo vídeo.